Então, pessoal, pelos meus cálculos já deve estar gravando. O dilema todo começa quando a Prograde, a Coepé dizem para nós que a gente só pode fazer encontro virtual se a gente puder gravar, né? O que é muito lógico, porque algum aluno pode não ter, o que vai ser comum, eu acho, né? Pode não ter condições de entrar naquele momento, então ele tem que ter a oportunidade de ver o encontro depois, de assistir, né? O problema, minha gente, é que eu estou usando o MConf, às vezes o Zoom. O problema é que a plataforma essa MConf, que supostamente era para ser oficial, ela não permite que a gente grave. Então, uma coisa meio contraditória. A FURG não nos dá, ela tira para cima do professor. Isso não, eu gostaria que não houvesse comentários fora do nosso grupo, tá, pessoal? Eu só estou levando a realidade para vocês, para que a gente trabalhe juntos para superar todos os problemas. Então, como eu não posso gravar pela MConf, eu tenho que procurar outro recurso. O Zoom também, para gravar só pago. Flávia, como é que o teu curso tu fez e gravou? Ou tu só fez o Professor, curso online? Hã? o nosso foi o único que conseguiu ser gravado porque tinha o nome do professor Adail e tinha mais pessoas do que conseguiram se inscrever, entendeu? Hum, Aí a gente falou com o Guilherme e eu não lembro quem foi que gravou, não sei se a Patrícia sabe, eu não sei se foi a Prograde que conseguiu gravar, pois é. mas o Guilherme que foi quem organizou o nosso evento, conseguiu com que alguém gravasse, alguém da FURG, tipo Ah, alguém da tá. FURG mesmo. Mas Tem o foi Google Meet, todo. né? Como é que é, Paty? Eu acho. Tem o Google Meet que dá para gravar e é bem mais acessível para nós que temos que usar o celular, é bem melhor, Pois é, inclusive. sabes que eu estou trabalhando da seguinte forma, eu estou tentando, isso eu comecei ontem, porque tudo vai ser teste, né, pessoal? Eu vou ter que ver o que, que funciona melhor para mim, para os alunos. Eu não me importo de ir mudando até acomodar para os alunos. O problema é que tudo é uma tentativa, uma experiência. Então, eu estou Sim. usando a MConf para a gente se encontrar. E por trás disso eu estou usando o OBS, que é um programa que grava, edita. Então, ontem eu fiz um teste com a família, botei todo mundo numa live e aí fiz coisas lá para ver e teoricamente, na prática funcionou. E aí o que, que eu faço? Eu gravo e depois da gravação eu boto no YouTube e mando o link para vocês, né? Acho que é isso que tu estava falando, não era o Pat, de que o Google, porque o YouTube é parte do Google, né? Era isso que tu estava falando ou não? Sim, tem um programa agora que eles lançaram, né, com essa questão do isolamento social, que é o Google Meet. E ele é bem melhor para quem precisa usar o celular, porque o MConf dá muito problema. Eu É, tenho aula da pós online e sempre está caindo, sempre tem alguma coisa, os professores demoram muito para acredito. começar a aula. Tá, a gente É pode bem até, complicado. daqui a nosso próximo encontro, eu posso trabalhar nesse Google Meeting e testar o Google Meeting, até porque tu está me dizendo que é melhor para os alunos para o celular, né? Isso é Sim. muito importante. Então, pessoal, ah, antes da gente começar a falar coisa mais técnica, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dessa pandemia, essa desgraça que se abateu sobre nós. Eu queria que cada um falasse um pouquinho da sua vida nessa pandemia e como é que a universidade entra aí, para mim saber um pouquinho de vocês. Pode ser uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, qualquer coisa só para mim ter uma noção. Tá bom? A nossa amiga Flávia, descolada, já pode começar, né? Que tal, Flávia? Fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo isso aí. Suave, descolada. É, mas descoladíssima. Muito orgulhoso de vocês todos. E aí, meus queridos? Então, eu fiquei realmente assim que a gente saiu, acho que foi em, acho que foi em abril ou no início de maio que o Rodrigo, meu superior ali no núcleo de tradução, né,
Sim, ele resolveu que íamos fazer o evento online, né? sim. E a gente não imaginou que fosse ser tão grande, porque a partir do momento que a gente tornou online o formato, começou a se inscrever muita É uma gente. A gente teve até o loucura. trabalho do. Oi? É uma loucura. Nós estamos dando estágio um, agora tem É, 70, Flávia. 70. uhum. Era muita gente, teve gente de fora do país, teve o professor John Olha, Milton, que é um grande nome, né? que Foi maravilha. muito além do que a gente esperava. E então a gente ficou trabalhando muito tempo com isso. O Pedro também estava na equipe de se Olha só, preparar e que tal. legal. E eu trabalhei demais dali até agosto. Foi todos os dias era um problema diferente para Ah, resolver. imagino, imagino. Deve ter E foi aprendido muito, né, assim. Flávia? Eu aprendi bastante, na verdade, porque eu acho que eu fui uma das que mais se mexeu ali, sabe, por ser estagiária do próprio núcleo organizador. Sim, Então eu aprendi bastante, tive que aprender como mexer aqui também. Aí eu ia pulando nas salas, ajudando as professoras de fora e tal. que maravilha, que maravilha. E foi isso até o início de agosto. Então, enquanto isso, eu e a Patrícia também, a gente tem caçado lives e cursos para fazer, para não ficar parada, Sim, tentando se preparar para um mestrado. A Patrícia que já está no mestrado, legal, né? que legal. Alguém já se inscreveu em algum mestrado, pessoal? A Paty está fazendo um mestrado na FURG, né? Olha, já tá, Paty, que maravilha, Tá. hein? Então. E aí E eu vou agora? tentar me inscrever, acho que só quando rolar o término, né? Que parece que a gente vai terminar em maio. Aí eu acho que eu vou me. Do ano que vem. Tu pretende fazer por aqui, por Rio Grande ou em outros lugares, Flávia? Sinceramente, eu pretendia ir lá para cima, lá para São Hum. Paulo, Rio de Janeiro. Alguma coisa que eu ache que a semiótica seja mais ampla, sabe? A semiótica é belíssimo, né? É lindo, lindo. Eu já estudei um pouco, é muito interessante. Realmente, Humberto Eco, o pai, assim, faz. Atualmente devem ter outros, né? Mas a base de tudo que eu estudei era Humberto Eco na época. E, enfim. Muitas disciplinas agora, Flávia. Pior que não, porque eu tenho. Eu entrei antes, né, professora? Eu fiz 2 anos de espanhol Hum, antes de ir para o inglês. Então eu já acabei praticamente todas as literaturas, estou só com a literatura oh, que inglesa, beleza. estou só com a significação. Já foi muita coisa que eu fui eliminando pelo caminho, sabe? Ah, que bom, né? Aí eu tenho pouca coisa agora. Ah, beleza, então. Que ótimo. E aí, meus queridos, quem é que vai falar um pouquinho agora? Vai lá, Paty. Paty, tô curioso para saber, tu tá em Rio Grande ou tu tá onde? Eu tô em casa, tô com a minha família, Que bom, que bom. tendo aula da pós online, Oh, muita coisa, porque a gente tem um dia de aula e são 4 horas só, e as outras elas têm que ser todas no Ava Moodle, então são muitas atividades, muitos textos. eu E aí eu imagino. tô só nessa função, Ai, tu tem lendo, muita. lendo, 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 Ai, lendo, reunião online, imagino. lendo, lendo. Tu tem muitas disciplinas para Tá esse. ótimo, assim, tá tranquilo. Que bom então. Que ótimo. Sem problemas de tecnologia, Paty, nada, tudo tranquilo. O meu computador estragou, mas aí o meu irmão conseguiu montar outro para mim, que ele é muito bom nessas questões de informática, ele conseguiu montar outro, então só fico com essa limitação de ter que usar o celular para imagem, mas não é um problema, é só uma limitação, mas não é um problema, tá tranquilo. Ai, que bom. Então, pessoal, assim, ó, hoje, primeiro dia, a gente está se vendo, claro, é um prazer ver vocês, matar a saudade, mas depois nos nossos encontros, a gente não precisa necessariamente nos outros abrir câmera, né? A gente pode Uhum. conversar, que aí fica mais leve a conexão e Sim, melhora tudo, né? E qualquer hora, qualquer problema de qualquer espécie, gente,
não hesitem em entrar em contato comigo um tempão antes de preferência, que a gente possa solucionar todos juntos, né? Pedro, meu querido, é o que eu menos vejo, Pedro. Fala para nós, Pedro, um pouquinho desse momento difícil para todos nós. Né? Difícil mesmo. Eu achei que ia ser mais simples para mim, mas eu tô aqui na casa do estudante, no campus, e vejo tudo aquilo, é desolador. Mas, ao mesmo tempo, coisas muito positivas que acontecem, né? Tipo, não é só coisa ruim. E é isso. Eu tenho meus momentos, né? Eu conversei com a Fábio esses dias mesmo. Momentos que a gente tá mais triste, momentos que tá mais tranquilo. Mas eu acho que assim é a vida, né? Com Eu sou certeza. muito reacio, as coisas me afetam muito. Daí, tipo, logicamente uma pandemia ia me deixar bem fora do eixo, mas a Na vida continua, realidade, né? em níveis diferentes, né, Pedro? Mas todo mundo está tendo muita dificuldade. E eu não sei o que tu pensa, mas para mim, assim, eu sempre fui muito realista. O que importa para mim é fazer o que eu puder com os recursos que eu tenho. Não adianta, porque às vezes a gente fica magoado, né? Porque vê assim, ó, pô, tem gente que tem tanta facilidade, olha eu aqui com essas dificuldades. Isso é real, porém, esse sentimento, né, Pedro, às vezes não nos leva a lugar nenhum. Então, melhor, me parece, isso eu aplico para mim. Volney, faz o que tu puder com os teus recursos. Batalha, segue em frente, seja persistente. E eu tenho visto resultados sempre, né, Pedro? As dificuldades da gente, no fundo, só a gente vai saber mesmo, né? Mas é muito importante que tu saibas que eu estou aqui justamente para isso, para facilitar e ajudar os alunos para que a gente consiga continuar estudando, fazendo as nossas coisas e superando tudo que é problema que vier. Então, importante, Pedro, é sem estresse, no estresse, a gente vai resolver tudo de uma forma ou de outra, vai se resolver. Né? Caso não dê um dia para entrar online, coisa assim, eu vou gravar todas as aulas. E tu pode entrar em contato comigo, nós temos o nosso grupo no WhatsApp para resolver coisas rápidas, né? É só dizer, Volney, preciso falar contigo. E esses encontros pessoais, agora a gente, quando vê o plano, a gente vai conversar. A gente pode marcar pelo WhatsApp e pode até fazer pelo WhatsApp, dependendo do que seja, né, Pedro? Que é mais prático, mais rápido. Então, aí a gente vai resolvendo essas coisas. Meus queridos, o que eu planejei para hoje é uma visão dos sílabos da primeira e da segunda semana para você se localizar, tá bom? Então eu vou tentar acessar aqui o plano. Deixa eu só fechar ele primeiro, porque senão ele não vai abrir. Eu vou lá buscar o plano para nós darmos uma olhadinha junto. Alguém já olhou o plano, pessoal? Aquele, eu não sei se é o que a gente viu. Eu acho que é o que a gente viu, né? Que tá no sistema, a gente já olhou. Mas tem umas quantas coisinhas ali que eu acho que seria bom a gente comentar, né, pessoal? Vou lá pegar o texto para nós. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá abrindo, pessoal. Um pouquinho demorado, mas deve abrir. Então, abriu aí. Vou maximizar aqui para nós podermos dar uma olhadinha. Tá bom. Estão vendo, pessoal?
Tá um pouco pequenininho, se der pra Deixa eu ver aumentar. se eu... Ups, demais. Ups. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Ops. Agora, pra mim tá bom. Deixa eu diminuir. É que tem como a gente colocar o documento como tela inteira, né? Deixa eu ver celular. aqui se é esse outro ícone aqui. Não, a gente colocar aqui no celular. Ah, tá. Bom, então, por favor, Entendeu? pessoal. Por favor. Então, vamos dar uma olhadinha naquelas informações básicas ali para ver se vocês têm alguma dúvida, tá? A modalidade é disciplina. Lembram que a gente tinha a opção de oferecer como módulo, número X de semanas lá, ou como disciplina. Todo mundo foi unânime de que estágio, o ideal seria disciplina durante todo o semestre, né? Projeto, título, Laboratório de Ensino Remoto de Língua Inglesa. Então, isso aí, pessoal, esse projeto foi feito com os professores da área de inglês que vão dar estágio, que é eu, a Camila, a Rossana e o Walter, se não me engano. Então, qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é unificar um pouco o trabalho para que a gente faça mais ou menos coisas parecidas com os alunos. Mas ainda esse projeto está pendente de aprovação. Porém, na realidade, os conteúdos de todos nós 4 que vamos dar estágio, os conteúdos, a listagem é a mesma. Cada professor vai trabalhar colocando aquilo que acha que deve, porém, a listagem é a mesma de conteúdos. Então, horas, são 120 horas, né? 10 horas por semana. Aí eu dividi da seguinte forma: 2 horas para trabalho com o AVA, né? Questões de upload, download, regular coisas. Talvez vocês não levem isso, mas eu botei 2 horas por semana para que evitar problemas que tenha, quer trabalhar um dia, não pode, porque tem, aí vai para o outro dia, chega lá, dá problemas. Então ficou assim, 2 horas no AVA e 8 horas de estudo dirigido em casa. Vocês veem ali que é importante que os alunos acessem o Moodle, que no caso é o AVA, né? Pelo menos 2 vezes por semana, antes e depois da aula, para que vocês não percam nada. Início dia 14, término dia 5, período de exame mesmo, 7 a 17, e atendimento dos alunos no horário da turma ou por agendamento, né? Via MConf, Zoom, o que a gente decidir que for mais conveniente para nós. Porém, pessoal, veja bem, no horário oficial da turma, isso aí a gente vai decidir o que a gente quer, o que é melhor para vocês, mas o que é mais interessante é que a qualquer momento vocês podem entrar comigo e pedir para conversar, para esclarecer coisas. Então, fica bem aberto. Nosso horário oficial seria 1 vez por semana. O nosso horário lá no schedule das aulas é sexta-feira à tarde, né, minha gente? Continua o mesmo horário. Isso é uma coisa que nós vamos ter que decidir, porque no documento da Coepea e da Prograde, eles foram muito específicos, assim, de que esses encontros têm que obrigatoriamente ser feitos no horário da aula para que não haja problema, reclamações, aquelas coisas. Porém, como nós somos só 3, pessoal, isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem para a gente decidir. Quando é que vocês acham melhor o encontro? Na sexta-feira, no horário da aula, ou em outro dia da semana? Porque eu pensei assim, ó, vejam bem, sexta-feira, final da semana, a gente já está meio cansado. Então, será que é legal ter um encontro sexta-feira à tarde? Se todos vocês concordarem e acharem melhor, a gente pode escolher um outro dia que seja mais conveniente para vocês. Para mim, tudo bem, né? A primeira coisa que eu pensei foi em vocês, né? Então, pensem nisso para até o final a gente conversar especificamente no dia
que a gente vai se encontrar e, no caso de não ter encontro naquela semana, vai ser o dia que eu vou postar o novo conteúdo da próxima semana. Então, o que a gente não pode, que eu acho que fica complicado e demais, é nós nos encontrarmos num dia e eu postar material no outro. Fica muita coisa. Então, nós temos que escolher um dia para que esse dia seja o dia da nossa encontro, e nesse mesmo dia, ou antes ou depois, eu coloco as atividades da próxima semana. Né, pessoal? Provavelmente antes, né? Essa é uma das coisas que a gente tem que decidir. Que dia da semana fica melhor para vocês, para a gente se encontrar. Então, aí vocês têm que pensar assim, ó, é aquele tempinho de 1 hora que a gente vai se encontrar. Eu pretendo fazer encontros de no máximo 1 hora, mas isso vai depender do que a gente tem que fazer. Então, vocês têm que ver qual é o dia da semana que é melhor para vocês fazer esse encontro, que vai ser o dia que eu vou estar postando também as próximas atividades. A gente vai, naquele dia, fazer as atividades que tinham sido marcadas para aquele dia e eu já vou postar o da próxima semana. Pessoal, se vocês não podem me interromper, mas se não quiserem, anotem aí as perguntas, tá? Que aí a gente depois vê. Os objetivos, minha gente. Os objetivos eu acho que a gente nem precisa ler todos, porque são objetivos padrão de estágio, bem aqueles, por exemplo, discutir textos pertinentes a práticas adotadas, leituras, teremos muitas. Analisar crenças e valores, aí vocês podem ler depois, né? Porque não todos os nossos planos de ensino, esses objetivos e conteúdos, foram tirados desse projeto que foi feito em grupo, nós 4, né? A única coisa que mudou é a metodologia, que aí a metodologia ela vai ser de cada professor, né, pessoal? Cada um vai fazer, vai trabalhar no seu estilo. Então, metodologia, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A metodologia usada para esse curso segue as orientações para o período de emergência 2021 e se apresenta como um desafio coletivo a ser construído pelo professor e alunos, considerando especialmente o acesso dos mesmos a recursos tecnológicos. A disciplina será ministrada no formato projeto de ensino. Na realidade, esse projeto de ensino está por trás de tudo, né? Usando uma metodologia variada composta de aulas assíncronas e aulas síncronas, caso os alunos tenham acesso a diferentes aparatos tecnológicos. As atividades, tarefas e diferentes modos interacionais serão usados. Diferentes formatos, contendo seminários, estudo dirigido, estudo de casos, solução de problemas, resolução de exercícios, leituras e discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, bem como outros recursos didáticos. Enfim, gente, aí nós vamos usar o recurso didático que for melhor, mais apropriado para vocês. Então, tem 4 itens aqui que serão analisados. Um deles é encontros e aulas online, síncronos em grupo. Então, isso são os encontros que nós estamos fazendo agora. A gente provavelmente vai marcar um dia da semana para ter esses encontros. Nem todos nós precisaremos ter um encontro, porque alguns vai ser material que vocês têm que trabalhar, questão de leitura e se preparar para um seminário, é só ler, sublinhar no texto as ideias principais, coisas relevantes que deverão ser discutidas no seminário, né? Como eu digo ali, dentro desses encontros e aulas online assíncronas, isso vai ser feito dentro das condições que principalmente os alunos tiverem, né? Depois vem número 2, tarefas e atividades didático-pedagógicas assíncronas no Moodle. Isso aí é a série de atividades que vocês vão fazer e que vão estar lá no Moodle. Encontros individuais online, para discussão dos planos de aula, instrução, orientação, em caso de dificuldades tecnológicas. Esses encontros poderão ser feitos pelo telefone, WhatsApp, enfim, o que o aluno tiver acesso.
e o estudo dirigido, que é esse estudo que vocês vão fazer em casa, essas 8 horas, né, pessoal? Por trás de tudo isso, como eu disse, está esse projeto de laboratório de ensino remoto de língua inglesa. Então, só para falar um pouquinho do projeto, pessoal, quando nós elaboramos esse projeto, a maior parte do pessoal achava que uma das coisas que vocês teriam que fazer seria trabalhar com o nível médio, né? Preparando o pessoal para o Enem. Bom, eu já produzi material junto com o INEP, preparando textos e alternativas para o Enem. E aí eu fico me perguntando, o que mais que vocês fariam para ajudar o pessoal que vai fazer Enem, além de trabalhar leitura com eles? Porque no Enem eles não têm que escrever inglês. Na realidade, eles só têm que ver uma interpretação de texto. Eu não sei se algum de vocês conhece as questões do Enem. Eu trabalhei no INEP por um semestre inteiro, a Rosana também trabalhou. As questões do INEP, elas são bem complexas. Tem 4 tipos de perguntas que podem ser feitas. Então, a gente se reunia lá no núcleo relativo ao INEP para fazer essas perguntas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, todos os professores que trabalharam produzindo material para o Enem tinham 4 modos de fazer perguntas. Então, para vocês terem ideia da complexidade, o que os professores faziam? A gente começava trabalhando com as 4 e viam quais as perguntas que a gente fazia melhor, porque elas são bem complexas, tem uma série de coisas que não se pode fazer. Então, as perguntas levam um tempão para preparar uma pergunta, se leva muito tempo, porque tem que estar dentro das regras. Eu acho que nós deveríamos trabalhar com isso, mas não a nível de avaliação, porque é muito complexo, toma muito tempo. E aí eu pergunto para vocês, quem é que ia exatamente aproveitar isso? Será que o pessoal que está trabalhando para o Enem já não tem fontes, várias, muitas para trabalhar? Será que é conveniente para vocês perder o tempo, dedicar o tempo de vocês preparando questões para o Enem, que na realidade elas não vão ir para lugar nenhum, né? Vocês podem até indicar para amigos ou colocar em algum banco de dados, mas me parece uma coisa meio repetitiva, porque quando eu imagino os alunos se preparando para o Enem, eles têm 500 fontes para usar. Então, você se dedicar a fazer um trabalho difícil, envolver avaliação nisso, para depois não entrar num banco de dados, eu não sei não, pessoal. Eu acho que se a gente se dedicar para plano de aula e outras coisas, vocês vão ter uma aprendizagem muito mais satisfatória e eficiente e de acordo com o que vocês vão precisar mais tarde. Então, essa questão do projeto, alguns professores vão trabalhar mais isso, eu acho. Eu não sei, eu quero que vocês pensem, eu pretendo trabalhar coisas mais práticas de sala de aula e de formação de profissional para vocês saírem qualificados para entrar no mercado de trabalho e em várias áreas e modalidades diferentes, porque dedicar só para a preparação do Enem, me parece meio limitado. A gente pode discutir isso depois. Então, avaliação. A avaliação será construída a partir de 5 módulos e será registrada no AvaFurg. Até agora, minha gente, não tenho a menor ideia como registrar essas notas no AvaFurg, porque é bem complexo lá. Tem 500 abas, mas eu não estou preocupado porque eu vou ter o controle das notas aqui comigo e nesse meio tempo eu vou descobrir como colocar as notas lá. Porque os cursos que tem do AVA, nada é muito claro, a gente tem que ir fazendo e aprendendo. Então, sem estresse em relação a isso. Mas a avaliação vai visar isso, minha gente. O símbolo ali, PG, participação nas discussões promovidas em grupos síncronas ou assíncronas. Vejam bem, isso não tem nada a ver com chamada. Por exemplo, se vocês não puderem participar de alguns encontros, isso não implica em falta.
nem em coisa nenhuma, até porque a aula vai estar gravada. Então, teoricamente, todos vão estar tendo nota máxima nesses encontros, porque se vocês não estiverem no encontro, vão ter oportunidade de assistir depois. Aí é a participação do estagiário em sessões de atendimento individual, síncrono ou assíncrono, enfim. Isso aí é cada vez que vocês precisarem de uma ajuda ou de esclarecer alguma coisa, isso conta como participação de vocês no processo total, esses encontros individuais. Na hipótese de que nunca houvesse, nem vocês nunca precisassem fazer um encontro individual, a gente faria um único no final de tudo, para fazer um resumo do que se fez, falar do trabalho, e isso valeria como o encontro individual. Depois tem o IP, que é a execução e desenvolvimento de um projeto, conforme detalhamento proposto pelos critérios de avaliação adotados por essa unidade. Por essa unidade quer dizer a área de inglês, aquele projeto que a gente fez. Isso aqui, minha gente, ainda nós vamos decidir, mas alguém cogitou, questionou num projeto de pesquisa. Eu até botei no schedule, mas na realidade, nós vamos discutir isso depois. Eu não acho que fazer um projeto de pesquisa agora fosse interessante para vocês. Por quê? Porque vocês provavelmente já tenham os seus interesses de pesquisa para um mestrado. Vocês perderem tempo fazendo outro projeto de pesquisa que não seja para o mestrado, não sei, me parece esforço demais e a gente perderia tempo de fazer outras coisas mais importantes. Porque um projeto de pesquisa é bem complexo, vocês já devem ter tido experiência, tem uma série de etapas e eu não sei, eu acho que seria um massacre obrigar vocês ou propor um projeto de pesquisa. E veja bem, minha gente, a única coisa que justificaria o projeto de pesquisa seria uma preparação para um futuro mestrado, mas aí tem aquele problema que você sabe, cada instituição formata o seu mestrado e as suas pesquisas de uma forma diferente. Então, vá nós aqui trabalhar, vocês trabalhar num projeto de pesquisa exaustivamente para quê? Para chegar lá depois, escolher o mestrado de vocês, nada daquilo que fez vale, porque o formato é outro, vocês têm que fazer tudo de novo. Então, eu honestamente não pretendo fazer projeto de pesquisa com vocês. Eu tenho outras ideias que eu acho que são muito mais úteis. Então, essa execução de projeto aqui, que é o IP, isso aí a gente vai discutir mais tarde o que a gente vai fazer. Tá? Depois o APA 2, apresentação de planos de aula. Isso sim, né, minha gente? No mínimo, nós teremos 4 planos de aula oficiais. Fora outros que a gente pode fazer para treinar, coisas do tipo, mas teremos no mínimo 4 oficiais que depois a gente vai decidir os parâmetros, o foco, essa coisa toda. E o REE, que é o relatório escrito, que faz parte do estágio, né, minha gente? E isso é obrigatório, vocês têm que ter. Eu criei uma coisa extra que, se vocês olharem abaixo do RE aí, que tem ali, tem depois a média final. É todas essas modalidades aqui em cima, juntas, né? Que depois a gente vai ver, podemos combinar aqui essa percentagem. Me parece que tá boa, mas enfim. Eu criei uma outra coisa que eu gostaria muito de ver, que é um portfólio online. Por exemplo, se vocês decidirem fazer um portfólio online, quem decidir, tem 10 pontos extras na nota geral. Por que eu estou pedindo isso? Portfólio é um documento internacionalmente muito útil e muito usado. Então, o que eu queria fazer com vocês era justamente propor isso, a criação desse portfólio. Tá bom, pessoal? Então, esse portfólio eu vou investigar ainda, depois eu vou mandar os links para vocês. Eu sei que dá para fazer portfólio online.
Então seria muito legal se vocês conseguissem montar um portfólio com tudo que a gente trabalhou, e aí ficaria um portfólio online. Na realidade, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que escolher o tipo de portfólio que querem, e depois é só ir colocando esse material na sequência correta. Nesse meio tempo, pessoal, eu vou fazendo a lista aqui do portfólio, que vai, todos os documentos, e vocês vão ter acesso a essa lista sempre para ter o controle se vocês estão fazendo. E vocês poderiam fazer esse portfólio paralelo a tudo que a gente está fazendo. Então, quando chegasse lá no final do curso, seria simplesmente colocar os últimos documentos no portfólio e estaria o portfólio pronto, né? Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui é importante, pessoal. O presente plano de ensino para o desenvolvimento do estágio curricular supervisionado 4 pode sofrer alterações e ajustes durante o semestre para melhor atender as necessidades dos alunos e garantir a qualidade de aprendizagem nessa disciplina. Importante, devido aos direitos autorais dos professores, as aulas e materiais disponibilizados não podem ser repassados ou usados fora do contexto da disciplina. Isso aí vocês já deveriam saber, né, pessoal? Coloquei aqui, informações importantes. Eu coloquei uma sobre crime do plágio e sobre direitos autorais. Esses dois documentos são bem bons, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, deem uma olhada ali, porque a Prograde e a Coepea também insistiram muito o tempo inteiro conosco de que a gente tinha que colocar esse material nos planos de ensino, porque trabalhando online a gente vai pegar muito material daqui e dali. Então a gente vai ter que ter esse cuidado de pegar só material que esteja disponível na internet ou que não envolva direitos autorais. Pessoal, então aqui, agora vem as referências, e antes de discutir o schedule, eu queria conversar com vocês sobre essa primeira parte do plano que a gente viu, tá bom? Então vamos ver aqui. Agora eu tenho que aprender, Flávia, me ajuda, como parar essa sharing aqui desse documento. Como é que Olha, professor, vou te dizer que eu não sei, que a gente aprendeu a colocar e não... e que foi bem difícil. Tá bom, tem um lugarzinho para... Mas de repente nesse, não sei se tu vês o tracinho para minimizar. Minimizei, tá. Agora deu, né? Vamos ver aqui o que aparece se eu clicar. Aqui volta o indivíduo lá. Bom, deixa eu ver. Minimizar. Minimizar. Tá bom. Bom, então, pessoal, vocês teriam alguma coisa para a gente conversar do que vocês viram a princípio, nessa primeira parte básica do plano? Oi? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, eu perdi um pouquinho o microfone. Diga, não Flávia. sei, eu acho que ficou... Não sei se a gente não vai fazer coisa para o Enem, ou se vai. A gente vai ter contato com o aluno, a gente vai postar... Não, Flávia, não existe nenhum plano para que vocês tenham contato com o aluno. Primeiro, porque esse contato teria que ser oficial, né? A gente não pode simplesmente convidar um grupo de alunos e dar aula para eles. Não teria validade. Então, justamente por isso que se fez esse projeto. Porque o que eles disseram é o seguinte, o estágio é na sala de aula com o aluno. Para não ser, ele tem que ser parte de um projeto, né? Para ser aceito. Então, assim, tudo que nós fizermos será hipotético, no sentido, vai dar uma aula para o ensino básico, ou para o fundamental, ou para o médio. Mas tudo é hipotético, porque não tem como. A gente até pensou, eu tive uma ideia que eu achei que seria muito interessante, entrar em contato com o professor das escolas, pegar o plano de ensino deles e trabalhar em cima daqueles conteúdos que eles precisam.
Todo mundo adorou, só que isso implica em questões oficiais também, né, pessoal? Nós não podemos trabalhar, vou pegar o plano. Não, isso teria que ser oficializado, com documentos e coisas. Então, cortou-se a ideia também de trabalhar com... Porque o meu objetivo era o seguinte, a gente fazer um estágio voltado para vocês ajudar os professores de escola pública. Então, vocês estariam em contato com eles o tempo inteiro e preparando aulas para eles, para os conteúdos. Só que isso não dá, porque não tem como oficializar isso. Então, tudo vai ser hipotético, né, pessoal? E o importante é você saber é que esses sílabos, não o plano, mas o schedule em si, é um tentative schedule. Quer dizer, ele não é fixo. Nós podemos alterar de acordo com as necessidades e o que a gente achar melhor e mais proveitoso, mais eficiente. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam? A gente depois pode retomar, né? Qualquer assunto desse, rediscutir. Hoje é só para ter uma ideia geral mesmo. Eu não sei se vocês não têm nada para a gente falar sobre o plano, até porque a gente pode comentar mais tarde. A gente poderia dar uma olhadinha no schedule na primeira e segunda semana. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Eu acho muito como perguntar, né? Porque é bem isso, a gente vai vendo conforme passar. Isso, eu botei coisa ali, pessoal, assim, ó, botei 3, 4, 5 semanas, não sei o quê. Mas não se estressem, foquem na primeira e segunda semana agora, e a partir do momento que a gente começar, o que interessa é só a próxima semana. Depois, não tentem ver mais, porque isso vai sobrecarregar vocês e a gente pode mudar coisas depois. Então, vamos passo a passo, vendo o que vem na semana que vem, fazendo e vendo os resultados. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha ali no schedule. Então, vejam bem aqui, ó, para o nosso primeiro encontro, que seria a primeira semana, minha gente, seria um welcome, isso que a gente está fazendo hoje, e o plano de ensino, né? O AvaFurg, que eu acredito que vocês todos, nenhum tem problema de acesso, né? O conteúdo do projeto, que eu já falei hoje, que está todo no plano de ensino. A questão do portfólio, que são esses créditos extras, 10 pontos extras na nota final. Se fizer o portfólio, não é obrigatório, tá, pessoal? Não quiser fazer o portfólio, não precisa. Agora, eu garanto para vocês, eu tenho experiência internacional, é um documento muito, muito procurado, pedido, porque ele dá uma noção para quem está avaliando, contratando profissional, da dimensão daquele profissional, de o que ele fez, que tipo de coisa ele trabalha, né? E o que eu ia falar agora? Eu esqueci. Deixa eu ver. Bom, enfim. Nesse primeira semana aqui, veja bem, minha gente, eu coloquei ali, ó, leituras, reflexões de sala de aula, seminário na próxima aula, instruções no AVA. Se vocês forem olhar o AVA lá, pessoal, ainda não tem nada. Porque a nossa aula começa semana que vem, já que a gente decidiu fazer uma pré, eu digo, não, vou falar com o pessoal para depois botar. Então, na realidade, na primeira semana, né, vocês não teriam atividade nenhuma. A partir do dia 14, o que vocês teriam que ver são aquelas leituras ali que entram na segunda semana. Olha ali, ó. A primeira semana de vocês, eu vou colocar uma ficha de sondagem, depois eu vou explicar para vocês a importância dessa ficha de sondagem, e vocês teriam que fazer essas 3 leituras aqui, ó, durante a primeira semana, porque quando nós fizermos o segundo encontro, ele já vai ser um seminário dessas leituras aqui, né? Vocês estão vendo ali que tem só o título e o link para vocês acessarem as leituras. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês leiam esses textos e sublinhem todas as questões relevantes para vocês. E escolham... Professor,
A Patrícia caiu e pediu para tu deixar ela entrar de volta. Não sei como é que faz aí. Ah, tá, eu tenho que ir lá aceitar alguma coisa ela. Ti? Parei um pouquinho. Vamos ver como é que eu faço isso aqui. Ah, tá aqui, ó. Já tá aqui. Oi? Já tô aqui aceitando ela. Ok, obrigado, Flávio. Foi aceita já. Nada. Deve estar por aqui. Então, nessa primeira semana, como eu disse, né, minha gente, vendo aqui atrás, ó, aqui, ali na semana 1, tem ali, ó, plano de ensino, sondagem sobre acesso à tecnologia, encontro, instrução. Essa sondagem, na realidade, minha gente, eu vou colocar isso lá no tópico 1, que corresponde à semana 1. Essa sondagem, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou colocar um material sobre a importância da sondagem, mas cada vez que a gente começa numa instituição diferente ou num grupo diferente, é muito importante que se faça uma sondagem. Com o tempo, pessoal, vocês com prática, vocês quando chegarem ao primeiro dia de aula numa instituição, vocês já vão saber um monte de coisa dessa instituição. Mas, teoricamente falando, em preparação de professor, essa sondagem é a primeira coisa que vem. Caso a gente estivesse trabalhando em escola, gente, essa sondagem seria uma pesquisa que vocês fariam lá na escola, vendo quais as condições tecnológicas da escola, o que ela oferece para os alunos, quais as condições dos alunos de acessarem tecnologia, essas coisas. Então, é uma sondagem básica para ver que perfil de aluno e de escola vocês trabalhariam. Como a gente não vai trabalhar em escola agora, eu quero que vocês façam um exercício pequeno até, mas que entrem em contato com sondagem, porque se algum dia alguém falar para vocês, vocês sabem do que a pessoa está falando. Ela está falando de uma pré-sondagem antes de começar as aulas, para detectar o perfil do aluno, o perfil da escola, para decidir o estilo que vocês vão trabalhar, né? Então, na realidade, nessa primeira semana, vocês vão ter um único trabalho, que é trabalhar nessa sondagem e acrescentar no máximo umas 10 perguntas de vocês que vocês acham que seriam interessantes saber antes de começar a dar aula. Embora seja tudo muito hipotético, o valor mesmo disso é que vocês conheçam esse documento, sondagem, que é sempre feita antes de começar a aula. Mas, paralela a essa sondagem, então, vocês terão esses 3 textos para ler. Vejam bem, minha gente, vocês sabem que a carga de leitura é grande, porque a gente tem muita coisa para ver, porém vocês têm que desenvolver a dinâmica de leitura de vocês. Vocês estão acostumados, acadêmicos, há tempos, vocês sabem que ter que ler um texto não quer dizer necessariamente ler absolutamente tudo que é a palavra que está lá. Vocês, antes de pegar um texto, vocês têm que saber o que vocês querem dele. O que eu espero desse texto, para vocês saberem o que é importante no texto, o que vocês têm que ler com atenção e o que podem passar sem dar muita atenção, né? Não é massacre de ter que ler cada palavrinha que está lá. Não, é estratégia de leitura. Nesse texto aqui, eu tenho que ver esse tipo de coisa. É claro que eu vou indicar, né, pessoal? Quando eu colocar lá no FURG, lá no AVA, eu vou dizer, olha, esse texto, uma das coisas que chama mais atenção é isso. Prestem atenção nessa parte. Então, o fato de ter 3, 4 leituras não quer dizer um processo de leitura exaustivo. Vocês têm que ser dinâmicos e estratégicos para ler aquilo que realmente importa e não perder tempo lendo coisas que não vão levar vocês a muita aprendizagem, né, pessoal? Então, primeira semana, no nosso encontro da semana que vem, vamos dizer assim, vocês teriam que dar uma olhada nessa sondagem e criar umas perguntas ali que vocês achariam relevantes para entrar dentro de uma sondagem. Eu vou colocar para vocês também algum link
de outras sondagens online, para que vocês possam ir lá e ver como é que outros professores fizeram para adaptar e escolher a de vocês. Né? E aí, assim, ó, vejam aqui, ó, na nossa terceira semana, então, pessoal, aí a gente já começa a trabalhar com metodologia. Aí nós vamos começar aquela questão que eu disse para vocês. Metodologia, vocês estão em que estágio, pessoal? No sexto, né? Esse é o quarto, eu acho, né? Quarto? É. Eu acho que é. Bom, enfim, vocês verão metodologia no sexto, se não me engano. Porém, não tem como trabalhar plano de aula se vocês não conhecem metodologia. Como é que vocês vão montar um plano de aula sem conhecer metodologia? Então aí, ó, na quarta semana nós vamos fazer aquele trabalho que a gente já tinha começado lá, né? Na semana 3, digo. Aqui, ó, vocês vão estudar durante a semana 1, vocês vão ler esses textos. Na semana 2, lá onde estão os textos, é onde a gente vai discutir eles. Então, os textos que estão lá, quando chega naquela semana, vocês já têm que ter lido. Aí a gente faz esse seminário com esses 3 textos aqui. Nesta reunião, que nós vamos ter o seminário desses 3 textos, a gente já vai dividir aqueles 3 métodos que eu queria que vocês vissem: o comunicativo, o task-based e o content-based. Cada um de vocês vai ler um método daqueles e vai apresentar para nós informalmente. Podem fazer, podem e devem. Eu vou pedir um PowerPoint no máximo de 5, né? Agora vejam bem, isso não é um PowerPoint que nós vamos apresentar para outras pessoas. Não, esse PowerPoint que eu vou pedir na terceira semana é um resumo da metodologia que vocês viram. É completamente informal e vocês não serão avaliados pelo PowerPoint. Vocês serão avaliados pelo sentido de participação. O aluno leu a metodologia, preparou um trabalho para apresentar, ótimo, porque o amadurecimento dessas metodologias vai se dar na nossa conversa, durante a apresentação, né? O que quer dizer essa apresentação? Quer dizer que um de vocês vai liderar a conversa sobre Communicative Language Teaching, mas nós todos vamos falar ao mesmo tempo, dando a impressão, fornecendo a impressão que a gente tem, qual a importância do método. Então é completamente informal, não vai ser avaliado a apresentação. O sistema didático é a apresentação, porém, a avaliação só está na questão de fizeram ou não fizeram. Se fizeram, vai estar ótimo. Tá bom, pessoal? Isso seriam, então, as nossas 3 primeiras semanas. Deu para vocês ter uma ideia? Beleza? Pedro, tá por aí, Pedro? Não precisa botar a câmera se não quiser. Só quero que ele tá falando pelo chat ali. Eu acho que ele caiu uma hora também e voltou sem o microfone para ficar mais leve. Aqui. Tem coisa dele aqui no chat, sim. Ele disse que sim, tá por aí. Sim, isso mesmo. Tá, que bom, Pedro, que tu tá ouvindo então. Tiver alguma pergunta, pode fazer agora, Pedro, ou entrar em contato comigo depois. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? O que nós temos que decidir agora, como nós já fizemos essa pré, nós temos que decidir o que nós vamos fazer a semana que vem. De repente, um meetingzinho de 30 minutos, só para certificar que todo mundo viu tudo, está tudo lá, o avatar correto, porque... né? Nós já vimos o plano hoje, nós já nos cumprimentamos, interagimos um pouco, isso seria a nossa primeira reunião. Então, o objetivo é não usar mais tempo de vocês do que aquele necessário. Porém, a gente precisaria registrar o encontro da semana que vem. Eu não sei, mas eu acho até que eu poderia colocar... Se gravou, eu espero que esteja gravando. Se gravou, eu poderia usar esse encontro como nosso primeiro encontro. E aí, a semana que vem,
pelo nosso WhatsApp, a gente só confirmava se aquilo que está lá no AVA está claro, se vocês entenderam, e aí não precisaríamos ter reunião. Não sei o que vocês acham. Pode ser, pode Porque ser. é mais tempo que sobra para vocês, né, pessoal? Sim. O que importa é que lá no AVA esteja claro. Então, na semana que vem, a gente entraria em contato, até pode ser pelo WhatsApp. Depois que eu colocar o tópico 1, que é da semana 1, eu aviso vocês, pessoal, dê uma olhadinha e me digam se está tudo bem. Se estiver tudo bem, eu registro esse encontro de hoje como semana 1. E aí, né, nós não precisamos nos encontrar semana que vem, né? O importante é que a cada semana a gente se encontre e deixe claro qual é o trabalho de vocês para o próximo encontro. Porque, por exemplo, vejam bem aqui, na segunda semana é um seminário. Só que vocês têm que ler o texto na primeira, porque na segunda é o seminário, né? Vocês devem estar acostumados com aula online, né, gente? Na semana 2, quando começa a semana 2, até o dia do nosso encontro, aquele material da semana 2 tem que estar feito, pronto, lido, né? Então, o que eu queria saber de vocês é isso. Pessoal, vocês não precisam responder hoje. A gente pode conversar sobre isso depois, que é a questão do dia que vocês acham que vocês gostariam de ter os encontros, que é o mesmo dia que vocês vão receber o material. O que vocês acham? Pense na vida de vocês, quando é que seria o melhor momento para vocês ir lá, por exemplo, por semana. Bom, vou lá ver o que tem essa semana. Já estudou tudo para a semana que vem. Ótimo, vamos lá ver o que dia vocês acham? Vocês acham que sexta à tarde pode ser? Professor, eu preciso participar obrigatoriamente do grupo de pesquisa da minha orientadora. E é toda sexta, da 1 às 2 da tarde. Pois é, Paty, isso é uma coisa que a gente tem que resolver, tu visse, porque assim, tu não poderia usar isso, porque o horário de aula tu tem que estar disponível. Sim. Nós podemos negociar, mas é o tipo de coisa, tu vê, contigo eu tenho intimidade, até porque vocês são 3, mas tá bem claro lá na COEPE e no Prograde que o aluno, tudo que é coisa tem que ser no horário de aula. Então, vejam bem, já a Paty não pode, nós vamos ter que escolher outro dia para facilitar para a Paty, para que ela consiga levar. Poderia ser das 14 em diante, por exemplo, mas eu não sei se fica bom para todos, né? Não quero atrapalhar ninguém. Não, Paty, olha, para mim, gente, eu me proponho a trabalhar no horário que for melhor para todos. Então, a gente tem que ver. Já sabemos que a Paty não pode dar umas 2, é isso, Paty? É. Tá. O nosso horário, deixa eu pegar aqui para ver que horas ele começa. Só para. Eu acho que começa 1h30, eu não tenho certeza. Né? Pedro, as aulas vão ser síncronas? Seria... Como é que é, Paty? Paty ou Flávia? Vai ter essa coisa para apresentar, esqueci o nome, seminário. E as aulas vão ser Como é que o Pedro fez umas perguntas ali, professor, no chat. Vamos ver. E aí seria bom que a gente se encontrasse. Eu queria só dizer que eu acho que os meus horários são os mais leves. Então talvez seja bom fechar o da Patrícia com o do Pedro. O Pedro também tem mais aula, a Patrícia tem mais aula de... Sim, pode ser, pessoal, pode ser sim. Então, a gente já sabe que, até porque, vejam bem, não tem problema, no fundo não tem problema nenhum, Paty, porque ninguém vai ficar todo o período de aula online. Aliás, eles frisaram muito bem, vocês não têm que ficar 4 aulas online.
Absolutamente. Então, nós não precisamos começar 1h30 como está ali, a gente pode começar às 3 ou dar um tempinho para a Paty, que está numa conferência da 1 às 2, né, Paty? A gente poderia te dar um tempinho até às 3 para te relaxar um pouco, né? E depois entrar em outras, né? Porque sair de uma para outra é horrível. A gente sai com a cabeça cheia. E aí já começar outra, depois que acaba as duas, a confusão é maravilhosa, né? Então, acho que a gente poderia ficar nesse horário de... O que vocês acham melhor? Pedro, vai te pronunciando, por favor. Então, quem sabe 3 horas ficaria bom, pessoal? Qual é a hora de término? A hora de término seria 17h10. Dentro desse horário... Não. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu tenho o grupo de pesquisa. Não estou calculando ela. Na sexta? Ela é na sexta, das 13h30 até às 5. Aí eu não sei. Aí talvez tivesse que ser das... Deixa eu ver o que o Pedro tá falando. Tá, ele achou que às 3 tá bom. O problema é que aí depois a Flávia não pode, teria que ser das 2h30 às 3h30, então, né? Porque 2h30 a Paty já tá livre. Já teve meia horinha para respirar. E a Flávia que vai emendar 2, né, Flávia? Mas fazer o quê? Pois é, né? Então, das 14h30 às 15h... Não seria uma opção? Seria uma opção, né? Das 14h30 às 15h30. O que vocês acham? Não, mudar o dia da semana. Sim, é possível? Também, claro. Podemos mudar o dia da semana. Vocês que decidem. Eu só tenho atividade na sexta. Então, vamos colocar no outro dia, porque aí eu acho que fica melhor para vocês. Tem a quinta tarde, todo mundo tem aqui. Eu não sei, os horários do Pedro tão bons, aí ele tem que falar ali para nós. Ele falou que... Eu acho que não pegou... Ele falou que quinta pode ser... Ele não pegou optativa, né? Quinta vocês podem, pessoal? Eu posso. Sim. E que horário nós faríamos na quinta? Quinta eu vou ter aula só... À tarde é melhor, né? Pela manhã e à noite, então seria bom pegar à tarde. Tá bom. Acho que nesse horário tá bom, das 2 às 5, né? Das 2 às 5? Mas a gente... As nossas reuniões, pessoal, essa aqui hoje... é maior porque a gente está começando, porque depois as nossas reuniões vão ser o seguinte, pessoal, nosso trabalho da semana é esse aqui, deem uma olhada no AVA, tá tudo, porque eu acho que a gente deveria se reunir, pessoal, mesmo que nós não tenhamos um seminário nem apresentação, a gente deveria se reunir para ver se o que eu botei no AVA tá claro, para poupar tempo de vocês, para que vocês não tenham que vir depois, Ivonei, não entendi aquilo, porque eu posso cometer erros também, né, gente? Tá pedindo uma coisa e não botar o material que vocês... Então, isso tudo, eu acho que quando nós não tivermos seminários nem apresentação, a gente se reúne, checa o AVA, tá tudo bem, entendeu? Tchau, todo mundo livre. Tá. Né? Então, ficamos... Tem que ter o horário só registrado, né? O oficial. Exato, porque, vejam bem, isso está bem claro. Os encontros síncronos que nós vamos fazer, eles não têm que corresponder a um horário ou número de horas. Aquilo é encontro para instrução. Né? O que conta é essas horas que vocês têm estudo dirigido 8 horas por semana, isso é que vai contar, não são os encontros do AVA, mas vejam que eu já botei lá 2 horas por semana, é o nosso envolvimento com AVA, então teoricamente nós jamais teríamos encontro maior que 2 horas, e nem precisamos de 2 horas. Eu acho que muitos dos encontros vai ser isso que eu disse para vocês. Olha, pessoal, acabei de botar o material ali. Deem uma olhada. Todo mundo entendeu?
legal, qualquer dúvida, falem comigo durante a semana, né? Que aí todo mundo poupa o seu tempo e a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Nós temos que decidir, então, o horário de quinta-feira. Pode ser das 2 às 5 mesmo. Então, das 14... Não, Flávia, tu quer nos matar das 2 às 5? Nós vamos colocar das 14 às 15. A sexta é só, não que a gente vai fazer das 2 às 5, mas eu não sei quantos tem que registrar. Não, desde que eu... Na realidade, eu não tenho que registrar nenhum encontro síncrono, pessoal. Nenhum. Eu posso fazer, mas inclusive a Prograde diz que não devo. Mas eu acho que os encontros síncronos nos poupam muito tempo. Pra gente decidir. Pode ser das 3 às 4, então? Pode Só ser para ficar bem no meio. Porque aí a gente tem tempo de almoçar, se tem alguma coisinha para fazer, dá para fazer. Das 15 às 16 na quinta. Isso, porque a gente vai de manhã até meio-dia, eu acho. Isso. Aí fica bom. Isso, tá bom então. Então, minha gente, assim, ó, a semana que vem começam as aulas. Deixa eu abrir o calendário aqui para não dizer bobagem. Semana que vem, de 14 a 19, é a primeira semana. Então, eu até quinta da semana que vem eu tenho que colocar tudo no tópico 1, que é da primeira semana. E vocês têm até a próxima quinta para fazer aquela atividade da sondagem e ler os textos. Tá bem, pessoal? Pedro, tá entendendo tudo? Concordou com a quinta às 15 horas o Pedro. Tá? Então vejam bem, pessoal, isso é um acordo informal entre nós. Para todos os efeitos, a gente está se reunindo na sexta, no horário da aula, né? Mas vocês sabem que as atividades vão aparecer na quinta, que é o dia que a gente escolheu. É de quinta a quinta, sempre. Tá bom? Eu não sei, pessoal, se vocês queriam ver alguma coisa. Vocês já têm no plano aí aqueles leituras da primeira semana, né? Vocês podem começar a ler aquelas se quiserem, e que não vou mudar aquilo ali. Serão aquelas 3 com certeza, tá? Então, se vocês quiserem ir fazendo, aí a única coisa que vai ficar depois vai ser aquela sondagem, né? Que vocês vão ter que olhar, porque a leitura vocês... Mas, na realidade, vejam bem, vocês vão ter desde a quinta da semana que vem, que é dia 17 até o dia 24 para fazer as leituras. Dia 24 que é o seminário nosso sobre essas leituras. E aí vocês vão estar recebendo material da outra semana. Legal? Não fiquem sérios, por favor. A Paty tá numa seriedade daquelas. Ela trancou. Bom. Não, professor, tu falaste que tu ia mandar, eu não sei, documentos para a gente fazer a sondagem. Sim, aí tu vai eu vou colocar no Moodle ou... Isso, como vou colocar no Moodle, Alva, no tópico 1, né, gente? Mas como a nossa semana agora é de quinta a quinta, então, até quinta eu posso colocar isso, né? Até porque vocês já têm essas leituras aí para a segunda semana no plano, vocês já podem, né? A sondagem essa é só para você saber que tipo de documento é, como é que se usa, situações, porque é um documento muito usado. Vocês podem chegar num lugar depois e as pessoas pedirem uma sondagem, sei lá o que, vocês pelo menos já sabem o que é. Então, o que eu quero de vocês é um contato com esse documento e umas sugestões de perguntas ali, hipotéticas também, só para vocês terem alguma intimidade com esse documento, para não chegarem depois num local de trabalho e as pessoas falarem sondagem, vocês, o que estão falando? O que é isso? Né? É basicamente uma coisa bem simples, que faz parte do nosso métier, que a gente tem que
saber. Mas, na realidade, como eu disse para vocês, cada vez que a gente começa a dar aula numa instituição nova ou turma, a gente já fez 500 perguntas para os colegas, para a direção, para saber quem é quem, como é que se funciona. Sabe aquelas coisas assim, ó, fulana pegou a turma D, a turma dos diabinhos. Quer dizer, obviamente que numa sondagem profissional jamais se falaria isso, mas é um perfil de turma, a turma muito agitada, os alunos com muita energia. Então é muito bom quando o professor chega numa escola, ele saber isso, ó, essa turma é bem tranquila. Agora, já essa aqui tu vai ter que trabalhar diferente, porque ela é diferente. Pessoal, é a respeito dessas coisas. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta mais, alguma dúvida. Vocês podem me perguntar pelo WhatsApp durante a semana, pessoal, não é problema. Tá tudo Acho que é só isso mesmo. Pedro, nosso amigo, Fala, tudo Pedro. tranquilo contigo? Tudo. A questão da sondagem, eu me perdi, eu tava anotando aqui. Ela é a semana que vem, pra próxima quinta. Até quinta-feira que vem eu vou colocar no tópico 1 essa questão sondagem. Porque, na realidade, vocês só vão ter que ler um textinho, Pedro, sobre o que é a sondagem, quando se aplica, e eu vou colocar uns links para vocês verem outras sondagens, e aí eu vou dar uma bateria de perguntas para vocês, e vou pedir, por exemplo, me acrescente 5 perguntas sobre uma escola que vocês trabalhariam, e 5 perguntas sobre alunos daquela escola que vocês acham que seria útil. Só para vocês terem um contato com uma sondagem e saber o que é. Vai ser bem simplesinho. Entendi. Entendeu? Tá bom, então. Então estamos eu tava achando que já estava disponível e que era para a gente fazer isso. Não, ainda não tá, Pedro. Até porque as aulas começam semana que vem, né? Então, de acordo com todo esse planejamento online, eu teria que ter no AVA, na sexta-feira, que é dia 19, eu acho que é o dia da aula, eu tinha que estar com o material da primeira semana. Mas nós passamos para a quinta, né? Então, na semana de 14, que é a semana que começam as aulas, vejam bem, a gente não vai se reunir no 18, a gente vai se reunir no 17, que é a quinta. Se reunir ou não, aí a gente vê, né, pessoal? Conversamos pelo WhatsApp porque, como eu disse, primeira semana é só a sondagem, a segunda é o seminário, conversa, nós vamos discutir aqueles 3 textos. Os textos já estão lá. Então, nessa semana 1, tópico 1, vai ter só aquilo que tem ali no schedule dos sílabos, welcome, plano de ensino e sondagem. Aí eu vou colocar textos lá sobre sondagem e uma instrução do que fazer com o material. Tá? Mas, na realidade, isso vai estar pronto. Eu posso até colocar antes, pessoal. Mas, teoricamente, a obrigação seria de que dia 17, na quinta, que é o dia que a gente escolheu, o material da primeira semana estivesse lá. Mas como vocês veem ali no sílabo, só vai ser a sondagem aquela, não tem que se preocupar. Eu acho que vocês poderiam começar a ler esses 3 textos e sublinhar as ideias principais, o que vocês acham que é passível de discussão, relevante. Quando eu colocar os textos, eu vou dizer, prestem atenção nesse tipo de coisa, nesse texto, para que vocês possam focar um pouquinho. Tá bom, meus queridos? Tá bem. Sim. Tá bem? Então, acho que a gente pode acabar. Uma boa semana para vocês. Estou muito feliz que a gente está conseguindo continuar o nosso trabalho. Qualquer coisa, entre em contato, não se intimidem, tá bom? Não vão estar me incomodando, vai ser um prazer poder ser útil para vocês, tá bom? E cuidem-se, não vão para a festa, seus jovens cheios de energia. Fiquem em casa com os amigos mais íntimos controlando, porque essa desgraça dessa pandemia tá aí mesmo. E vocês viram que na Europa tá começando de novo tudo da pior forma possível. Então quer dizer que a gente tem um tempão por frente ainda, né? Tá bom. Flávia, Paty, Pedro, tudo de bom para vocês.
Qualquer coisa, só entrar em contato, tá bom, meus queridos? Então, tá bom, beijo. Beijo, boa semana. Beijo.